Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Há pessoas que entram em um ambiente cheio de gente e, em vez de se sentirem acolhidas, se sentem sufocadas. É como se cada riso alto e cada conversa banal fosse um peso esmagando a mente. O coração aperta, não por falta de companhia, mas por excesso de superficialidade. E no meio da multidão surge a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Imagine Nikola Tesla, sozinho em seu quarto, preferindo a companhia das máquinas ao burburinho das festas. Ou Emily Dickinson, que trocava os salões elegantes pela janela do seu quarto, observando o mundo em silêncio. Eles não eram fracos, tampouco antipáticos. Sentiam apenas que a vida social drenava algo precioso, sua clareza, sua energia, sua essência. Será que essa fuga da multidão é covardia? Ou uma forma de liberdade? Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Estar cercado de pessoas e, ao mesmo tempo, se sentir completamente só. As conversas parecem repetitivas, os assuntos não tocam sua alma, tudo soa raso demais. É nesse instante que nasce o dilema: entrar no jogo para não parecer estranho ou se afastar para não perder a si mesmo. E se a solidão não fosse um castigo, mas um sinal de que você enxerga além? Quantas vezes você tentou se encaixar, mas saiu se sentindo ainda mais deslocado? Arthur Schopenhauer acreditava que isso não é acaso, mas destino. Para ele, as mentes mais profundas jamais encontram repouso nas conversas comuns. Enquanto a maioria se satisfaz com distrações, os pensadores enxergam a farsa escondida atrás das máscaras. Eles não fogem da vida social por orgulho, mas porque não conseguem se iludir. E isso os condena e, ao mesmo tempo, os liberta. Mas será que esse isolamento é bênção ou maldição? Será que preferir o silêncio da própria mente significa perder a chance de viver de verdade? Ou seria justamente aí que começa a verdadeira liberdade? É essa tensão entre pertencer e se afastar que marca a vida dos grandes pensadores. E talvez, sem perceber, já esteja marcando a sua também. Conta-se que o imperador Marco Aurélio, mesmo cercado por soldados, conselheiros e bajuladores, sentia-se profundamente só. No meio das multidões que o reverenciavam, ele escrevia em seu diário: quantas máscaras, quantas encenações. Ele percebia que a maior parte das pessoas não falava com ele, mas com a imagem que representava. E por trás das palavras de louvor, o silêncio de uma solidão que só quem enxerga fundo pode entender. Não é curioso que até o homem mais poderoso de Roma se sentisse prisioneiro da superficialidade? Essa história revela algo perturbador. Não importa quanta gente esteja ao nosso redor, podemos continuar sozinhos. As conversas parecem repetidas, os gestos se tornam automáticos, e a vida social vira um palco sem fim. Quantas vezes você já se pegou sorrindo em um grupo, mas por dentro estava vazio? É como viver em uma peça de teatro onde os papéis são fixos e o roteiro nunca muda. A superficialidade tem o poder de esgotar até mesmo as almas mais fortes. Schopenhauer acreditava exatamente nisso. A sociedade é um teatro de aparências. Nele, cada um veste uma máscara para esconder sua banalidade e seus interesses ocultos. Quando alguém se recusa a participar desse jogo, logo é visto como estranho, diferente, deslocado. Mas talvez o deslocamento não seja sinal de fraqueza, e sim de lucidez. Pois enxergar a farsa é o primeiro passo para se libertar dela. Ainda assim, essa clareza dói. Porque quanto mais você percebe as encenações, mais distante se sente dos outros. As risadas forçadas, as disputas por atenção, os elogios disfarçados, tudo perde a graça. E surge o dilema: será que vale a pena continuar em um palco onde a peça não te representa? Ou será melhor buscar a solidão, mesmo que custe o preço da incompreensão? É aqui que nasce a solidão como refúgio. Não uma fuga, mas uma escolha para preservar o que é verdadeiro em você. No silêncio, não há máscaras, não há papéis, não há aplausos falsos. Só existe a chance de ser inteiro, sem precisar atuar para ninguém. E é nesse espaço íntimo que muitos encontraram a verdadeira liberdade. Dizem que Beethoven, já quase surdo, se retirava por longas horas evitando encontros sociais.
Ele ouvia pouco das pessoas, mas muito de si mesmo. E nesse silêncio doloroso, nasceu uma das sinfonias mais grandiosas da história da música. O que parecia um fardo se tornou um portal criativo. Ele provou que a solidão pode ser mais fértil do que qualquer multidão. Essa história ecoa em cada um de nós. Quantas vezes o isolamento nos obriga a olhar para dentro? É no momento em que o barulho externo se cala que ouvimos o som verdadeiro da nossa mente. Na solidão, ideias antes abafadas começam a ganhar forma e clareza. O que parece vazio se revela como um espaço cheio de possibilidades, e é ali que a autenticidade começa a florescer. Schopenhauer enxergava a solidão justamente assim, não como maldição, mas como privilégio. Ele dizia que o homem comum teme o silêncio porque não suporta a própria companhia, mas o homem elevado o busca, porque é nele que encontra a si mesmo. Essa diferença marca o abismo entre viver de aparências e viver de essência. E talvez explique por que tantos gênios se afastaram do convívio social. É no isolamento que o pensamento se aprofunda. É nele que conseguimos criar, refletir e compreender sem distrações. A mente se expande quando não é interrompida por futilidades. Por isso, a solidão, apesar de dolorosa, pode se tornar o terreno mais fértil da criatividade. Ela não nos tira nada, apenas nos devolve o que já estava escondido. Mas essa escolha cobra um preço, o afastamento daquilo que chamamos normalidade. Enquanto uns se perdem em conversas triviais, outros mergulham em mares de silêncio. E nesse mergulho encontram liberdade, mas também o peso de carregar sozinhos a própria jornada. Ainda assim, é desse silêncio que nascem as maiores obras, os maiores pensamentos, as maiores revelações. E talvez seja por isso que a solidão assusta tanto, porque mostra quem realmente somos. Quantas vezes você já acreditou que estar cercado de pessoas é sinônimo de felicidade? Você vai a festas, aceita convites, participa de rodas de conversa, mas volta para casa vazio. Acha que é problema seu, que está errado por não se sentir completo no meio da multidão. Mas e se o erro não estiver em você, e sim na ideia de que a quantidade de conexões gera qualidade de vida? Talvez você também confunda barulho com pertencimento. Esse é o engano que causa sofrimento. Pensar que companhia é sempre antídoto para a solidão. Na verdade, estar cercado de gente pode ser a forma mais cruel de estar sozinho. Você ri sem querer rir, ouve histórias que não importam, gasta energia tentando se encaixar. E no fim, sente-se mais distante de si mesmo do que antes de chegar. Você também já viveu isso, não viveu? Schopenhauer dizia que esse é o destino de quem busca no exterior aquilo que só pode encontrar dentro. Quando o mundo se torna um palco, você acaba virando apenas um ator repetindo falas ensaiadas. E isso desgasta, porque você sabe, lá no fundo, que não nasceu para interpretar um papel vazio. O verdadeiro erro é acreditar que agradar os outros basta para sentir paz. Mas a verdade é que, quando você esquece de si, ninguém pode preencher esse vazio. É esse erro de pensamento que prende tanta gente em relações superficiais. Você pensa, é melhor ter alguém do que não ter ninguém. Mas o preço de se cercar de presenças que não te nutrem é perder a própria essência. Você troca autenticidade por conveniência, profundidade por distração. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço alto demais. Por isso a revelação dói. Não é a solidão que nos esmaga, mas a ilusão de que ela pode ser evitada a qualquer custo. Enquanto perseguimos companhia a qualquer preço, acabamos nos afastando ainda mais de nós mesmos. O erro não é estar só, mas acreditar que o vazio pode ser preenchido por aplausos vazios. Você também já percebeu como isso suga sua energia? E quando entende isso, finalmente enxerga que estar só pode ser mais verdadeiro do que mal acompanhado. Talvez você pense que o problema esteja na sua dificuldade de se conectar. Que falta em você a leveza para gostar das conversas banais ou dos encontros sociais. Mas e se a verdade for outra? E se essa frustração for, na realidade, o sinal de que você enxerga mais fundo do que a maioria? Você também já sentiu que entende coisas que os outros simplesmente não querem ver?
O sofrimento nasce quando você insiste em exigir profundidade onde não há. Você espera que os outros compartilhem da sua visão, da sua intensidade, da sua sede de verdade, mas na maioria das vezes encontra apenas indiferença. E esse choque machuca, porque a mente lúcida vê muito, mas se conecta pouco. Você também já cansou de explicar e ser mal interpretado? Schopenhauer acreditava que essa dor não é fraqueza, mas consequência da inteligência. Ver o mundo como ele é sem as ilusões que anestesiam a maioria tem um preço. Por isso, tantos gênios sentiram depressão, ansiedade e angústia ao longo da vida. Não porque eram frágeis, mas porque suportavam uma carga que poucos entendem. E talvez, em silêncio, você também carregue algo parecido. Esse erro de pensamento é acreditar que todos podem oferecer a mesma profundidade que você busca. Não podem e não vão. Insistir nisso só gera mais frustração, mais solidão, mais afastamento. É como esperar que uma semente cresça em solo árido. A esperança é bonita, mas o resultado é vazio. Você também já se decepcionou ao esperar demais de alguém? A revelação, por mais dura que seja, é libertadora. A dor não está em ser diferente, mas em esperar que os outros sejam iguais. Quando você entende isso, para de forçar conexões que nunca vão acontecer. Passa a aceitar que a solidão pode ser um abrigo e não apenas uma prisão. E nesse abrigo nasce a chance de criar, de refletir, de se fortalecer. Talvez a maior liberdade esteja em aceitar que nem todos vão te entender. E tudo bem. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Essa frase ecoa quando pensamos no ressentimento que a maioria sente diante do que não entende. O gênio é visto como ameaça, porque sua diferença revela as limitações alheias. Mas na prática, não é a hostilidade dos outros que mais fere, e sim a forma como reagimos a ela. Você também já se deixou abalar pela rejeição de quem nunca conseguiria te compreender? O erro está em esperar acolhimento onde só existe desconforto. A mediocridade não aceita com facilidade o brilho que não consegue alcançar. Por isso, em vez de se perder tentando ser aceito, o ensinamento estoico é claro: aprenda a reinterpretar. Se alguém te rejeita, não significa que você seja inadequado, apenas diferente. E na diferença pode estar a sua força, não a sua fraqueza. Schopenhauer via nesse ressentimento um motor de exclusão. Já os estoicos ensinavam a neutralizar essa exclusão pelo distanciamento interior. Quando você escolhe não interpretar a crítica como ataque pessoal, ela perde o poder. É como olhar a tempestade pela janela. Você sabe que ela existe, mas não precisa se molhar. Isso não é indiferença, é autodefesa emocional. Na vida prática, isso significa parar de esperar que todos validem sua visão. Aceitar que algumas pessoas só vão projetar em você as próprias inseguranças. E em vez de reagir, adotar a serenidade como escudo. Você se torna menos vulnerável ao julgamento quando entende que ele fala mais sobre o outro do que sobre você. Essa é a liberdade de quem não se deixa definir pela mediocridade alheia. Assim, o isolamento deixa de ser punição e passa a ser escolha consciente. Você não precisa fugir das pessoas, mas pode escolher como reagir a elas. O que antes era fonte de dor se transforma em oportunidade de fortalecimento. E nesse processo, você percebe que a verdadeira solidão não está em estar só, mas em se sentir vazio no meio da multidão. Quando o olhar estoico se encontra com a visão de Schopenhauer, nasce a possibilidade de paz, mesmo na diferença. Sêneca escreveu: a verdadeira liberdade é viver conforme a própria natureza. Esse ensinamento mostra que não é a solidão que importa, mas o que fazemos com ela. Se usamos o silêncio apenas como fuga, ele se torna prisão. Mas quando o transformamos em espaço de introspecção, ele se torna fonte de clareza. Você também já percebeu como estar só pode revelar mais sobre você do que qualquer conversa? Os estoicos não negavam o contato humano, mas ensinavam a valorizar o essencial. Eles sabiam que a maior parte das interações é movida por vaidade e aparência.
Por isso defendiam que a serenidade nasce quando paramos de buscar valor fora de nós. E é aí que a solidão se conecta com a prática filosófica. Ela nos devolve a nós mesmos. Estar só, nesse sentido, não é vazio, é reencontro. Na prática, isso significa usar momentos de isolamento como treino de autossuficiência. Em vez de se angustiar pelo que falta, enxergar o que pode florescer. Uma mente em silêncio tem espaço para criar, refletir, compreender. Enquanto uma mente ocupada demais com distrações perde a chance de se aprofundar. A introspecção, então, se torna não apenas saudável, mas necessária. Sêneca aconselhava a viver cada dia como se fosse o último, focado no que realmente importa. E o que importa dificilmente está no ruído das conversas vazias. Está no que você constrói internamente e compartilha de forma autêntica. Assim, a solidão deixa de ser peso e se torna ferramenta de fortalecimento. O silêncio passa a ser um aliado, não um inimigo. Essa visão conecta Schopenhauer ao estoicismo em um ponto crucial: desapego. Enquanto o filósofo alemão via a sociedade como teatro, os estoicos ensinavam a assistir sem se perder na peça. É a mesma postura de quem escolhe observar o mundo sem se deixar arrastar por ele. Você pode estar no meio da multidão e ainda assim permanecer inteiro. Essa é a verdadeira liberdade, ser fiel a si mesmo em qualquer cenário. Lição 1. Escolha onde colocar sua energia. A primeira lição é simples e poderosa. Você não controla tudo, mas controla onde gasta sua energia. Muitas vezes desperdiçamos força tentando mudar pessoas, situações ou até opiniões que nunca estarão ao nosso alcance. Esse esforço é como carregar água em uma peneira, exaustivo e inútil. A sabedoria está em redirecionar essa energia para aquilo que realmente depende de você. Pergunte-se: será que não é hora de soltar o que só te drena e investir no que te constrói? Imagine alguém que passa horas remoendo críticas injustas. No fim, o resultado é apenas cansaço, sem nenhum ganho real. Agora pense nessa mesma pessoa escolhendo usar esse tempo para aprender algo novo ou cuidar da própria saúde. A diferença é radical. Um leva ao desgaste, o outro à evolução. A escolha pode parecer pequena, mas no longo prazo muda o rumo de uma vida inteira. Os estoicos sempre lembravam: não desperdice sua alma em coisas que não dependem de você. Essa frase é como um farol em dias de tempestade. Ela nos lembra que reagir com foco e disciplina é o que realmente nos liberta. Não é questão de ignorar o mundo, mas de se recusar a ser escravo do que não pode mudar. É assumir o controle do que está em suas mãos. Na prática, isso significa reavaliar diariamente onde sua energia está sendo gasta. Será que você não está se deixando consumir por dramas alheios? Será que não está se perdendo em discussões que nunca terão fim? Cuidar da própria mente exige cortar esses excessos. E ao fazer isso, você descobre uma leveza que antes parecia impossível. A vida se torna mais clara quando você não luta contra o incontrolável. Você passa a caminhar com menos peso e mais propósito. E com o tempo percebe que é possível viver mais em paz, mesmo sem que o mundo ao redor mude. Porque o que mudou foi a forma como você escolheu gastar sua energia. E essa escolha só você pode fazer. Lição 2. Transforme solidão em autoconhecimento. A segunda lição é enxergar a solidão não como condenação, mas como oportunidade. Estar só não precisa ser um vazio doloroso, pode ser um terreno fértil para crescimento. É no silêncio que você consegue ouvir as próprias ideias, refletir sobre erros e enxergar novos caminhos. Quem foge da solidão muitas vezes foge de si mesmo, mas quem a encara de frente descobre tesouros escondidos dentro de si. Pense em alguém que acabou de passar por uma perda ou ruptura. O primeiro impulso é se cercar de distrações para não sentir. Mas quando essa pessoa decide permanecer no silêncio, descobre que a dor pode se transformar em aprendizado. Ela percebe forças que não sabia que tinha e encontra clareza para tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Sêneca ensinava: aquele que se basta nunca é pobre.
Essa frase é um convite para transformar momentos de isolamento em fonte de riqueza interior. Não se trata de se afastar do mundo para sempre, mas de usar o recolhimento como ferramenta. É ali que você se fortalece para depois voltar ao convívio humano mais inteiro e verdadeiro. Quem se conhece se relaciona melhor com os outros. Na prática, isso pode ser feito em pequenas doses de silêncio intencional. Pode ser alguns minutos de reflexão ao amanhecer. Pode ser uma caminhada sem celular, apenas observando a própria mente. Esses momentos simples são sementes de autoconhecimento e, com o tempo, viram árvores que dão frutos de clareza e paz. Ao transformar a solidão em aliada, você não apenas se fortalece, você aprende a viver com mais independência emocional. E descobre que a pior solidão não é estar só, mas depender de outros para sentir valor. Quando você encontra em si o que buscava fora, nada mais tem o poder de te aprisionar. Essa é a verdadeira liberdade que nasce do autoconhecimento. Você se lembra daquela sensação de aperto no meio da multidão, quando o silêncio interno grita mais alto que qualquer conversa? Agora, imagine olhar para essa mesma cena com outros olhos, entendendo que estar só não é castigo, mas oportunidade. A solidão que antes doía se transforma em refúgio e clareza, espaço onde você se reconecta consigo mesmo. As máscaras ao redor não intimidam mais porque você aprendeu a não precisar da aprovação alheia. O que antes parecia vazio, agora é terreno fértil para pensamentos, ideias e crescimento profundo. Percebe que a liberdade estava ali o tempo todo, escondida entre momentos de silêncio e introspecção? O que parecia isolamento se revela como seu maior aliado, ensinando a olhar para dentro antes de buscar fora. Cada instante sozinho é chance de fortalecer a mente, a criatividade e a coragem de ser você mesmo. A lição é clara: a solidão não nos separa do mundo, nos prepara para enfrentá-lo com autenticidade. E assim, a dor inicial se transforma em poder, clareza e liberdade verdadeira. No final, você entende que não precisa se perder tentando agradar ou se encaixar, que o silêncio e a reflexão podem ser mais valiosos do que qualquer aplauso superficial, que a inteligência e a sensibilidade têm seu próprio ritmo, muitas vezes longe do burburinho alheio, e que aceitar isso é o caminho para a paz interior e a força pessoal. A vida muda quando você percebe que ser fiel a si mesmo é a maior conquista que existe. Se você sentiu alguma conexão com essa jornada, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários como você lida com a solidão e a busca por autenticidade. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria jornada, mas também ajuda outros a enxergarem novas perspectivas. Lembre-se, cada momento de reflexão é um passo para a liberdade interior, e cada escolha consciente de ser você mesmo transforma a solidão em um verdadeiro privilégio.